Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados para o cargo de delegado do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Hoje nós vamos conhecer a Aline Lourenço, aprovada neste grande concurso. Eu já vou dar um spoiler aqui, que ela passou em casa, é mineira, passou então em Minas Gerais. Imagino que você esteja muito feliz, né, Aline? Com certeza, Lívia. Eu estou me sentindo em casa, sou mineira, nascida em Belo Horizonte, então, com grande alegria que eu recebi esse resultado de ficar em casa. Acho que é um privilégio para o concurseiro. Bom, Aline, você já falou um pouquinho da sua cidade natal, passou em Minas Gerais, está em casa, mas a gente queria saber um pouquinho mais da sua história para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Meu nome é Aline Lourenço, eu tenho 31 anos, nascida em Belo Horizonte. Minha trajetória talvez não é um tanto óbvio, porque primeiro eu me formei em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Olha só! Então, inicialmente eu fui para esse caminho do jornalismo, trabalhei um tempo como repórter de rua, de jornal impresso, e depois eu fui para o mundo do direito e me formei na Universidade Federal de Ouro Preto, no início de 2019. Ou seja, mudou de carreira completamente. O que te motivou então a seguir a carreira policial? Então, foi justamente durante esse período que eu trabalhei como repórter de rua, um jornal diário de grande circulação em Minas Gerais. Eu trabalhava como repórter de uma editoria que chama Cidades. E a gente acabava tendo muito contato com pautas, digamos, com reportagens policiais. Então, eu fazia algumas coberturas, acompanhava a rotina do trabalho policial. Nesse percurso, acabei conhecendo alguns delegados de polícia e comecei a perceber, com o passar do tempo, que meu interesse estava na atividade investigativa, na atividade do delegado. E algumas passagens, assim, durante a minha trajetória como jornalista me marcaram muito no sentido de começar a perceber que eu tinha uma vocação e uma afinidade com o estudo do direito penal, da criminologia, que são áreas intimamente ligadas à atividade da autoridade policial. E eu comecei a perceber a importância da figura do delegado de polícia para a sociedade, especialmente para as vítimas de crimes. Porque muitas vezes ali na delegacia é o local que ela vai encontrar o primeiro acolhimento, a primeira proteção que muitas vezes ela não encontrou entre seus familiares, entre seus vizinhos. Então, com a atividade como jornalista, eu fui percebendo que eu também tinha uma vocação para essa área do direito. E eu digo que eu fui muito feliz porque, ao entrar na faculdade de Direito, eu percebi que, de fato, as minhas expectativas foram se cumprindo, porque eu percebi que, mais do que uma afinidade por essa área do direito penal, processo penal, criminologia, eu tinha facilidade com o estudo dessas disciplinas. Então, naturalmente, a minha trajetória ao longo da faculdade de Direito já foi se encaminhando para o estudo, para essa área do concurso público, especialmente para a carreira de delegado de polícia. Que incrível a sua trajetória, a forma como você se encontrou, né? Sim, na polícia. Foi um pouco diferente, né? Mas eu acho que veio também com essa maturidade. Eu não me arrependo, assim, eu digo que eu não me arrependo porque foi o jornalismo que me levou também a essa trajetória, né? Bom, Aline, muito interessante a forma como você se reencontrou, né, nessa nova profissão. Eu imagino que quando você estava ali estudando, que você queria ser delegada, você já imaginava que essa trajetória não seria tão fácil, né? E exige muita dedicação e estudo. Em que momento a estratégia concursos apareceu na sua vida? Na realidade, apareceu desde o primeiro momento, porque foi o primeiro material de concursos públicos que eu conheci. E se deu através de outros colegas do direito que já se aventuravam ali no mundo dos concursos. Então, eu já tinha essa consciência de que eu precisava escolher um bom material, um material que fosse completo. E, naturalmente, eu já fui para estratégia concursos. Eu lembro que eu nem, assim, tive muitas dúvidas ou pesquisei demais. Eu lembro que eu precisava de um bom material e, nessa época, quando eu, de fato, comecei a pensar em me preparar para concursos públicos, foi quando saiu o edital da Polícia Civil de Minas em 2018. Então, o Estratégia tinha um material muito completo voltado para a carreira de delegado de polícia da Polícia Civil de Minas. E eu já fui direto nesse material, porque eu sabia que eu
porque eu precisava já ter um estudo direcionado, até por conta do tempo. O edital já tinha sido lançado, a prova já estava marcada, então eu sabia que eu precisava de um estudo direcionado. Eu ainda nessa época não sabia muito bem o que era preparação para concurso público. Acho que todo mundo que inicia está muito cru ainda, né? Tem uma ideia um pouco superficial do que é essa preparação para concurso público. Então, eu fui crescendo junto com o material de estratégia, porque à medida que eu fui avançando no estudo, eu fui percebendo o que funcionava para mim, o que não funcionava, se eu gostava mais de PDF ou mais de videoaula, e aí eu fui descobrindo ao longo desse caminho o que funcionava e o que não funcionava para a minha metodologia de estudo. E estratégia ele sempre esteve presente, seja com um PDF, seja com uma revisão em videoaula, então eu sempre utilizei esses materiais. E eu acho que essa é uma dica importante para o concurseiro, que é desde o início escolher um bom material que você tem confiança. E um dos erros principais que a gente comete no início é querer ficar trocando de material o tempo inteiro, assim, não ter tanta confiança e falar, mas e se eu procurar mais um, e se eu estudar por mais de uma apostila? E eu acho que esse é um erro muito comum que o concurseiro acabou incorrendo no início. Então é importante que desde o início você estude por um bom material, que você tenha confiança nele, e, obviamente, à medida que seu estudo vai avançando, você vai complementando, porque é impossível um material ter todas as disciplinas ou tudo que é cobrado dentro de um edital. Então, à medida que seu estudo vai avançando, você também vai complementando ali com suas anotações, com exercícios. Então, estratégia sempre esteve presente nessa minha jornada. Então, você teve esse despertar de procurar estratégia, estudar para concurso, quando saiu o edital da Polícia Civil de Minas. Mas você passou de primeira nesse concurso? Não, eu tive esse contato com estratégia em 2018, já tinha o último edital da Polícia Civil de Minas para o cargo de delegado, mas eu ainda não tinha essa maturidade do estudo para concurso público. Então, era mais uma questão minha, na verdade, né, de desenvolvimento de disciplina, de consistência. Então, não foi o primeiro concurso, pelo contrário, eu nem cheguei a prestá-lo justamente porque eu não tinha confiança de que eu estava num nível suficiente de preparação, porque eu me conhecia, eu sabia que eu ainda não estava 100% comprometida e dedicada com esse estudo. E isso veio ao longo do tempo. Com certeza, já são 4 anos aproximadamente estudando, né? Começou mesmo em 2019, eu me formei no início de 2019, então eu percebi que de fato eu precisava ter um foco e um comprometimento 100% com o mundo do concurso público, porque ele te exige dedicação, pequenos sacrifícios e essa disciplina mesmo do estudo. E assim vai amadurecendo. Exato. Aline, como que era a sua rotina de estudos? Você dividia com o trabalho, com alguma outra atividade? Como que você mantinha ali o seu ritmo para você cumprir determinadas horas líquidas que você colocava de meta ali na sua semana, no seu dia? Eu sempre conciliei o estudo com o trabalho. Então, inicialmente, até por uma questão de conseguir desenvolver a disciplina necessária, eu colocava um cronômetro ao meu lado. Então, se eu parava para beber uma água, ir no banheiro, eu fazia questão de desligar esse cronômetro, ia lá, voltava e começava a contar o tempo justamente para eu não me enganar. Então, foi uma ferramenta importante para desenvolver essa disciplina e ter uma consistência ali de horas líquidas estudadas por dia. Inicialmente, eu tracei uma meta de 4 horas por dia, mas como eu tinha que trabalhar, então, e eu sou uma pessoa de hábitos diurnos, eu preferia acordar muito cedo, acordava por volta de 4h30 da manhã e no máximo até umas 5 e poucas, 5h30, já estava ali sentada estudando, conseguia render em média de 2 a 2h30 antes de começar a me preparar para ir para o trabalho. E como eu moro numa cidade do interior, tem essa vantagem também da gente ganhar um certo tempo em relação a deslocamentos, então a gente acaba que tem uma flexibilidade maior e mais disponibilidade de tempo. Eu também aproveitava o meu horário de almoço, então eu já me planejava, levava o meu almoço para o escritório, aproveitava ali alguns minutinhos e almoçava rapidinho, já pegava algum material para ler, alguma apostila. E ao final do dia também eu
ao retornar para casa, eu cumpria ali mais 1 ou 2 horas de estudo, dependendo do dia, mas, assim, eu digo que eu sou uma coruja diferente, porque eu nunca passei madrugada estudando, porque eu não consigo, eu não rendo, então eu preferia, para isso, acordar mais cedo, porque minha concentração era melhor, tinha menos dispersões, né, ao meu redor, então eu preferia esse horário da manhã. E aí, em 2020, com a pandemia, acabou que eu passei a trabalhar no modelo de home office, então com isso eu ganhei mais flexibilidade de horários, consegui me organizar melhor com as demandas do trabalho e do estudo para concurso. Então eu sempre priorizava nesse horário da manhã, eu continuei acordando super cedo, e eu sempre priorizava começar meu dia com as metas de estudo, porque aí depois eu me sentia tranquila já com aquela meta cumprida, de poder, então, me dedicar às demandas do trabalho, mesmo porque ao longo do dia você começa a ter outras dispersões, né? E esse momento do estudo, ele é muito sagrado, ele é o momento que você realmente tem que se dedicar e evitar dispersões, celular, essas coisas, não tem como. Então, eu gostava muito desse horário da manhã. E aí, com o retorno das atividades, já em 2021, eu continuei trabalhando no modelo semipresencial. Então, eu mantive uma certa flexibilidade para conciliar trabalho e estudo, o que não é fácil. E quem é concurseiro e trabalha sabe também que aos finais de semana é o momento que você tem para render mesmo. Então, nesses dias, era o dia que eu passava estudando mesmo, me dedicava mais horas. E com o tempo, eu parei de cronometrar, porque eu percebi que, na verdade, esse método foi importante no início para desenvolver a disciplina, porém, depois, quando eu percebi que eu já conseguia estudar essas horas de uma forma mais tranquila, eu percebi que eu não precisava mais cronometrar. Então, essa ferramenta estava gerando até uma certa ansiedade, um sentimento de, já cumpri minha meta diária, então eu posso fazer outras coisas, sendo que às vezes eu poderia render mais um pouquinho estudando. Então eu preferi deixar de lado e passei a organizar então o meu estudo por ciclos de disciplinas, de conteúdo que eu tinha que estudar. E eu acho muito importante ressaltar isso, de você já ter um cronograma montado, você acordar sabendo exatamente quais são suas metas de estudo naquele dia, porque isso te poupa tempo, energia mental e evita também a famosa procrastinação, que eu acho que é um problema, né? Então, eu já sabia exatamente quais eram as minhas metas diárias, e isso me ajudou muito. Então, a sua rotina permitia que você acordasse e já cumprisse, né, vamos dizer assim, paguei aqui o que eu estou devendo de estudos para você continuar o seu dia e não ficar, né, aquela cobrança interna, ainda não estudei, ficar em débito consigo, né? Isso. E a ansiedade que isso gera, porque acaba que você não se dedica nem 100% ao trabalho e nem 100% ao estudo, porque sua cabeça está ali transitando entre os dois mundos. Então, acho que a organização e disciplina são os pontos fundamentais para qualquer concurseiro que trabalhe e estude. E em relação ao treino de prova, você chegou a fazer simulados, outros concursos, né, em outros estados do Brasil para delegado, para você ir sentindo esse ritmo? Sim, até para ferir, né, o meu nível de preparação, eu sempre usei essa ferramenta dos simulados. Então, geralmente eu reservava o sábado ou domingo e fazia os simulados do Estratégia e tinha sempre o ranking, né? Então, isso servia como um termômetro para ferir se eu estaria dentro da nota de corte ou não, como que estava a minha preparação, qual disciplina eu tinha mais dificuldade. Porque às vezes você estuda um conteúdo e acredita que já entendeu, já assimilou, mas aí quando você vai resolver uma questão, você percebe que talvez aquele conteúdo não está tão fixado assim. Então, eu sempre utilizei essa ferramenta. E antes do concurso público da Polícia Civil de Minas Gerais, eu fiz outros também. Eu fiz da Polícia Civil do Pará e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que foram todos mais ou menos ali no mesmo ano, 2021, e agora a Polícia Civil de Minas no início de 2022. E felizmente veio novamente Polícia Civil de Minas, né? Sim, foi uma feliz coincidência, porque eu fiz primeiro do Pará, aí passei lá também, mas fiquei no cadastro reserva. Mas eu ainda tinha uma expectativa muito grande dessa mudança e estava muito disposta, claro, a seguir essa carreira e com, né, as demandas relacionadas a esse cargo.
Mas felizmente surgiu o edital de Minas nesse meio tempo e as coisas foram se encaminhando de uma maneira muito natural. E esse edital foi muito corrido, assim, entre uma etapa e outra, a gente não teve nem tempo de respirar. Entre a fase objetiva e a discursiva, por exemplo, foi cerca de um mês. Então foi tudo muito corrido, assim, mas felizmente foi dando certo também. Muito foco, né, nessa parte da trajetória. Como que era a semana que antecedia o dia da prova? Tanto objetiva quanto discursiva, você adotava alguma estratégia? Sim, quando saiu o edital de um concurso que eu tinha interesse, eu já replanejava o meu cronograma. Então, eu pegava aquele cronograma que eu já tinha montado com as metas diárias de estudo e só fazia ali alguns ajustes para adequar a característica daquele edital. Às vezes, uma disciplina que era cobrada com mais profundidade, então deixava mais horas para ela. Fazia esses pequenos ajustes até o dia da prova. Então, eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer até o dia que estava lá marcado. E aí, o que eu fazia? Eu priorizava principalmente as revisões, que eu acho que depois que já tem o edital lançado, é muito importante a revisão. Às vezes a gente fica muito preocupado, o concurseiro fica muito preocupado em esgotar o conteúdo do edital, sendo que talvez o mais importante seja a revisão. Então é uma parte cansativa um pouco de ter que ler, às vezes, 5, 10 vezes o mesmo assunto, mas isso é uma parte muito importante da preparação. Então, eu ajustava para fazer muitas revisões até o dia da prova. Para a prova objetiva, priorizava também o estudo da lei seca e a resolução de exercícios. Eu digo que esse estudo para concurso público é igual uma atividade física, né? A gente não aprende a pedalar, por exemplo, lendo como andar de bicicleta. A gente tem que ir treinando. E o estudo para concurso público é a mesma coisa. A gente tem que ir treinando, fazendo simulados, fazendo as questões. Então, eu me preparava dessa forma. E no dia antes da prova, eu não estudava. Eu tirava mesmo para descansar, porque eu percebi que, para mim, e eu acho que o estudo para concurso é também uma jornada de autoconhecimento, porque a gente vai percebendo aquilo que funciona e aquilo que não funciona no processo. E aí eu descobri que para mim não funcionava estudar um dia antes, porque aumentava o meu nível de ansiedade. Então eu preferia pegar esse dia antes para relaxar, fazer alguma atividade ali com amigo, com namorado e descansar. Assim como o dia também depois da prova, eu me dava de presente, digamos, esse descanso para também, a gente não é máquina, né? Nós somos seres humanos, então a gente precisa desse descanso para recuperar as energias, para poder seguir em frente com mais disciplina, com mais foco. Então, acho importante também isso. Muito bom. Aline, quando você pegou a prova de Polícia Civil de Minas, que você começou a ler, você se sentiu familiarizada, você se sentiu preparada? Como foi? Principalmente a fase objetiva, eu tive esse sentimento de estou preparada, assim, nada, obviamente, a gente erra alguma coisa ou outra, porque é impossível fechar uma prova, ou quase impossível, né? Mas eu me sentia preparada, eu sentia que o que eu estava fazendo ali refletia a minha preparação. Então, na verdade, era só uma continuidade daqueles simulados que eu já fazia, dos treinos em casa, e eu acho que é importante também em casa a gente resolver colocando, né, nos dias de simulado um cronômetro ali para saber se você está resolvendo de forma lenta ou de forma mais rápida as questões, se você consegue cumprir o tempo de prova. Então, eu senti ali durante a prova que foi uma continuidade do trabalho que eu já vinha desenvolvendo. E você adotou alguma estratégia especial no dia da prova? Não sei, começar pelas mais fáceis, né, que você tinha mais facilidade ou mais dificuldade. Tinha alguma estratégia? Não, no dia da prova, eu sempre gostei de ser linear, até porque Seguir a ordem natural. seguir a ordem do caderno de provas, até para não correr o risco ali de, às vezes, pular uma questão e esquecer de voltar. Então, eu sempre fui muito, segui muito a ordem do caderno de provas. Eventualmente, se tinha uma questão que eu estava com mais dúvida, eu deixava já indicado ali as alternativas que eu achava que eram, né, as corretas. E continuava fazendo a prova e depois voltava nessas que eu tinha mais dúvida. Mas eu preferia fazer dessa forma, até para me dar uma segurança de que eu conseguiria fazer a prova dentro do tempo.
Você pensou em algum momento em desistir? Com certeza. Acho que todo concurseiro pensa em desistir. Isso é um pensamento frequente. Tem hora que o cansaço físico e principalmente cansaço mental bate assim com muita força e a gente pensa em desistir. E esses eram os dias que eu sabia que eu tinha que pegar leve comigo mesmo, de me dar talvez um refresco ali, mas sempre tendo esse foco assim da disciplina, de que cada dia eu tinha que colocar um tijolinho ali na construção diária do meu conhecimento, né? Não podia, hoje eu não vou estudar porque eu tô triste, hoje não vou estudar porque tô chateada. Eu acho que quando a gente está nessa preparação do concurso público, 1000 problemas aparecem e tudo contribui para a nossa cabeça ficar pensando em outra coisa, desviar o nosso foco. Mas é justamente nesses dias que a gente precisa ter mais disciplina para tentar, nem que seja um pouquinho naquele dia, conseguir estudar, porque um exercício que você faz, um conteúdo que você lê ali, às vezes é o diferencial no dia da prova. Mas esses dias que eu realmente estava muito cansada, com vontade de desistir, era o dia que eu tentava pegar um pouco mais leve comigo mesmo. E eu acho que é normal sentir essa vontade de desistir, mas, como eu disse, e reitero, acho que eu vou falar isso muitas vezes aqui, a necessidade de se autoconhecer e estabelecer com muita clareza, com muita verdade para si mesmo, quais os motivos que te levaram a começar esse processo, essa jornada de estudo para concurso público. E quando você tem isso com muita clareza, eu acho que fica mais fácil da gente superar esses momentos de pensar em desistir, de não dá para mim, eu não tô... Essa insegurança é normal, todo concurseiro acha que não sabe o suficiente, que não vai conseguir, mas uma hora chega, assim, as pessoas aprovadas em concurso público não sabem tudo de tudo, mas um dia o que você sabe vai ser suficiente para a sua aprovação, e eu tenho plena confiança nisso. Olha, ela já deu uma super dica motivacional aqui. Se alguém estava desanimado, acho que após ouvir o que você falou, se animou novamente. Mas eu queria te perguntar também uma dica de ouro, aquilo que você considera que foi essencial na sua trajetória que você queira compartilhar. Sim, a dica de ouro que fica para quem está assistindo é justamente o autoconhecimento. Primeiro estabelecer para si mesmo quais os motivos que te levaram a começar essa jornada, pensar se você está disposto a pagar o preço que é exigido. Acho que não existe vitória, não existe conquista sem comprometimento, sem trabalho sério. Então, fazer essa autorreflexão, esse pensamento de será que eu estou disposto a pagar o preço necessário? E quando a gente estabelece isso com muita verdade, com muita clareza, fica fácil, fica mais tranquilo, na verdade, da gente seguir nessa preparação para concursos públicos, que é difícil mesmo, vai ter dia que a gente tem vontade de desistir, mas eu acho que o lema sempre deve ser a disciplina e a consistência no estudo. E a confiança de que um dia o resultado positivo também vai chegar para você que está assistindo. Nós conversamos com a Aline, aprovada para o cargo de delegada do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais. Parabéns, Aline. Obrigada e obrigada a toda a equipe do Estratégia. Para você que nos acompanhou, obrigada pela companhia, pela audiência. E se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica.